Hoje a gente vai falar sobre integração complexa ao longo de curvas, tá? Ela muda um pouco da integral que a gente conhece real, certo? E a gente, antes de definir o que é essa integral de linha complexa, que a gente vai definir daqui a pouco, a gente vai definir de forma muito precisa quais são os entes que a gente vai integrar, tá bom? Então, vamos começar com algumas definições. A primeira definição é a definição do que é uma curva parametrizada ou um caminho, tá? Em vários livros em português, vocês acham essa definição também como um caminho. Então, uma curva parametrizada ou caminho, certo? Essa notação de caminho vocês encontram, por exemplo, no livro do Conway ou no livro do Alcides, tá? E essa noção aqui de curva parametrizada é a mesma notação que o Stein usa, por exemplo, tá? E que nos livros de cálculo 13, em geral, se dá também, tá? Pelo menos foi a noção que eu vi. Então, vai ser uma aplicação contínua que é definida em um intervalo fechado, tá? Vou denotar essa aplicação assim, intervalo fechado compacto, indo nos números complexos, tá? Então, um caminho vai ser assim. Em geral, note que um caminho, como toma valores nos números complexos, ele pega um valor t aqui, um valor t real, e associa esse valor z de t. E essa função z de t, como está aqui nos números complexos, ela tem duas funções coordenadas, né? A função coordenada que representa a parte real, que será, que a gente pode denotar assim, por u de t, mais iv de t. Tá? Então, tem essas duas funções coordenadas, tá bom? O traço da curva, o traço de z, é simplesmente a imagem de z, tá? O traço de z é esse conjunto daqui, ó. Vai ser o conjunto do z de t em C, tá? Tá ok? Claro, t pertence a B. Então, veja que tem várias curvas parametrizadas diferentes. Então, quando a gente falar de curva parametrizada, é simplesmente a aplicação, tá? O traço vai ser a imagem, tá? Então, tem em mente essa primeira distinção. Então, a gente vai dizer que uma curva parametrizada, o caminho, que é a mesma coisa na nossa definição, é suave ou regular. Dizemos que uma curva parametrizada é suave, tá? Ou regular. Se ela é uma aplicação de classe C1, tá? Ou seja, se vou colocar assim, se Z é de classe C1. Esse de classe C1, ele significa o seguinte, ele significa que Z' de T existe para todo ponto no intervalo AB. Z' de T existe. E, e, é, e é contínuo no intervalo, tá? E essa aplicação é contínua.
É contínua em AB. Agora, e além disso, tem essas duas coisas, e além disso a gente vai querer que a nossa aplicação que a nossa curva parametrizada, ou o nosso caminho, ela não tenha quinas, tá? Então, para que isso aconteça, a gente coloca mais essa condição também, e z' de t seja diferente do vetor nulo, tá? Para todo t em AB. Para todo t pertencente a B, certo? Nos pontos, nos pontos extremos, como aqui é um intervalo fechado, né, a gente tem que fazer essa observação de tomar os limites laterais nas derivadas, tá? Então, nos pontos t igual a A e t igual a B, nós temos o seguinte. Temos que o z' de A a gente vai definir como sendo esse limite lateral aqui tomado pela direita. Z' de A é o limite de quando t se aproxima de A para valores maiores do que A, desse cara daqui, né? De z de A mais t, tá? Menos z de A sobre t. Sobre t, tá? E o z' de B é quando você está se aproximando do ponto B, você não consegue se aproximar pelo outro lado, né? Para valores menores do que B, tá? Aqui tem um pequeno erro, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, quando t se aproxima de zero pela direita para valores maiores do que zero e aqui também, tá? Opa. T se aproxima de zero agora pela esquerda, tá? De z de B mais t menos z de B dividido por t, tá? Esses dois vetores aqui, né? Lembra que como o z é uma aplicação indo do intervalo no intervalo fechado nos números complexos, então isso aqui tem duas coordenadas, logo vai ser um vetor, tá? Para todo ponto no intervalo fechado. Então a gente diz que isso aqui eu vou chamar da derivada direita no ponto A. À direita de z de t em A. E aqui vai ser a derivada à esquerda, tá? À esquerda da nossa aplicação z de t também no ponto A. Ok? Agora, a gente vai dizer que uma curva parametrizada ou um caminho é suave por partes quando ele, além de ser contínuo, existe uma partição, tá? Do seu intervalo fechado. Deixa eu escrever isso. Uma curva parametrizada Z é suave por partes. Então, lembra que pela nossa definição, para ser uma curva parametrizada, ela já tem que ser contínua, né? Então, a gente vai dizer assim, é suave por partes,
se Z é contínua, Z é aplicação, tá? É contínua. E existem pontos, uma partição, né, do intervalo fechado, tal que o ponto inicial tem que ser o ponto inicial do intervalo, T0, e aqui você tem um outro ponto maior do que o A, que é o T1, e assim por diante até o último ponto, Tn, que tem que ser o ponto final do intervalo, tal que quando você restringe alfa a cada um desses intervalos, tal que alfa não, perdão, tal que quando você restringe z a cada um desses intervalos, ela vai ser uma aplicação suave no sentido que eu defini acima, tá bom? Ou seja, z' de t existe, é uma aplicação contínua, além disso, z' de t tem que ser diferente de zero. Tal que z de t é suave em cada um desses intervalos aqui, tá? Tk até tk mais um, por exemplo. Então, uma curva parametrizada, suave por partes, é uma curva cuja imagem é uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, né? Então, você vai ter, deixa eu tentar desenhar assim. Então, por exemplo, ela pode ter quinas, né? Ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Por exemplo, onde aqui seriam os seus pontos iniciais, o seu Z de A, e aqui o Z de B. Nesses pontos aqui, por exemplo, a curva pode deixar de ser regular, por exemplo. Então, isso aqui é o Z de T1. Esse cara daqui seria o Z de T2. Nesse aqui, o Z de T3. E aqui, do jeito que eu desenhei a curva, seria o Z de T4. E esse cara primeiro também é o Z de T0, tá? É uma coisa mais ou menos do tipo, tá? Uma, uma observação é que duas curvas parametrizadas, elas podem ter a mesma imagem, né? Elas podem ter a mesma imagem, certo? Só que elas podem ser equivalentes ou não. Eu vou definir o sentido delas serem equivalentes, tá? Se eu tiver uma curva mais ou menos assim, ó, imagina que eu tenho uma curva, então, por exemplo, aqui eu tenho exemplo. Imagina que aqui você tem um intervalo fechado, AB, tá? E vamos dizer que a imagem da curva seja uma coisa desse tipo. Coisa desse tipo aqui, de modo que quando eu pego um ponto, sei lá, um ponto T aqui, isso está mandando num ponto Z de T aqui, que seria a nossa aplicação Z. Aqui é o ponto Z de T. E como é uma curva fechada, por exemplo, a gente tem que ter obrigatoriamente, pelo menos, que o Z de A, vou colocar aqui, tá? Seja igual ao Z de B. Na verdade, eu tô colocando isso, né? Então a gente vai ter que a curva vai ser fechada. Poderiam ser outros pontos aqui que coincidissem, tá? Então a nossa curva parametrizada, ela pode ter essa imagem aqui, mas você pode ter também por exemplo, uma outra curva parametrizada cujo traço seja igual a esse daqui também, definido em um intervalo diferente, né? Por exemplo, eu posso definir aqui um intervalo CD, tá? CD, e para cada, aí aqui eu pegaria, por exemplo, um S, aqui, um S, aqui seria minha outra aplicação
Z tilde S, Zetil, vou colocar assim. E essa aplicação, por exemplo, Zetil, ela percorre aqui essa imagem, por exemplo, começa assim, vai para cá, tá? Vem, aí vem para cá. Aí só que eu posso chegar aqui e nada impede, por exemplo, de continuar para cá, né? De vir e voltar, certo? Fazer várias coisas. Eu posso simplesmente ficar rodando aqui nesse circuito. E aí eu tenho duas curvas parametrizadas que têm a mesma imagem, ou seja, o mesmo traço, mas são objetos diferentes, tá? Então, para deixar claro as curvas parametrizadas que fazem em si o mesmo caminho das curvas parametrizadas que fazem caminhos diferentes, por exemplo, que você dá uma volta, ou dá duas voltas, ou dá uma volta e volta, a gente vai definir aqui uma relação de equivalência, tá? Então, a gente vai dizer que duas curvas parametrizadas, deixa eu colocar isso aqui, é, duas curvas, deixa eu colocar, duas curvas parametrizadas. Lembra que a minha noção de curva parametrizada é a mesma noção de que a maioria dos livros brasileiros colocam por caminhos, tá? Ou duas curvas parametrizadas ou dois caminhos, tá? Alfa, então duas curvas parametrizadas, deixa eu colocar aqui, Z de AB em C e Z barra, Zetil, por exemplo, de um outro intervalo fechado, CD, em C, são equivalentes. Lembra que aqui só são aplicações contínuas, tá? A gente vai dizer que essas curvas são equivalentes. Eu vou deixar para vocês verificar que isso de fato vai definir uma relação de equivalência. São equivalentes se existe uma bijeção, de classe C1, por exemplo, eu vou definir essa bijeção, eu vou chamar assim, tá? Ela pega um ponto S de CD e manda num ponto T de S de AB, tá? Essa aplicação ela está indo de CD em AB. E, e vai ser uma bijeção crescente, tá? Então, eu vou colocar essa condição aqui, que T' de S sempre vai ser positivo, tá? E tal que o alfatil, desculpa, o zetil de S seja igual à imagem de Z em um ponto T de S, no ponto T de S, tá? Agora a gente tem a noção de quando duas curvas parametrizadas são equivalentes, né? Então, por exemplo, aqui deixa eu fazer um desenho para exemplificar isso. Então, aqui, ó, a gente tem deixa eu abaixar um pouquinho aqui para não atrapalhar a definição. Então, imagine que aqui você tem um intervalo AB, intervalo compacto, tá? E aqui um outro intervalo CD, certo? Esses dois caras não precisam ter o mesmo tamanho, nada, só são intervalos fechados, tá? E aqui você tem a curva, né? Por exemplo, vamos dizer aqui que se aqui seja o traço da curva, certo?
Então, essas duas curvas são equivalentes se toda a vida que eu pego um ponto, por exemplo, S daqui de CD, então a imagem desse cara tem que cair na mesma imagem que a aplicação Z, tá? Então aqui a gente tem a aplicação ZTIL e aqui você vai ter a aplicação Z, tá? Mas para cada um dos pontos, lembre que você vai ter que ter uma objeção e para cada um desses caras, obrigatoriamente, você vai ter que o Z tilde S tem que ser igual ao Z do T de S, tá? Para esse cara daqui. Ó, certo? Onde esse ponto daqui T é a imagem de um ponto T aqui, tá? Que vai ser a imagem dessa bijeção aqui que eu estou definindo, certo? Que está indo do intervalo CD aqui a imagem dessa aplicação aqui, certo? Então, ó, esses duas curvas elas são equivalentes quando não apenas elas têm o mesmo traço, a mesma imagem. Essa é uma condição que tem que ocorrer, mas quando elas percorrem o caminho da mesma maneira, tá? Com o mesmo sentido. Isso é muito importante, certo? Aqui a orientação ela está embutida nessa condição daqui, nessa condição que T' de S seja positivo. Ou seja, se aqui eu começo no ponto, se aqui for o meu Z de A, tá? Se aqui for meu Z de A, então obrigatoriamente esse ponto aqui tem que ser igual ao Z tilde C. E a mesma coisa para esse ponto final. O Z de B tem que ser igual ao Z tilde D, certo? Então, duas curvas elas vão ser equivalentes quando elas percorrem o traço da mesma maneira, tá? Se eu vou aqui e volto, por exemplo, então uma outra curva ela vai ter que ser equivalente quando essa outra fizer a mesma coisa. Se eu vim aqui e voltar, tá? De uma forma que eu tenha aqui a imagem desses caras coincidam de uma maneira que eu tenha uma bijeção aqui entre os pontos desses intervalos, uma bijeção crescente, tá? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de uma bijeção de duas curvas parametrizadas que são equivalentes, tá? Eu vou considerar aqui um círculo de raio R, tá? Então, imagina que você pegou aqui então, só para deixar claro aqui essa noção. Exemplo. Pega esse conjunto daqui, né? O círculo de centro Z0, e raio R, tá? Lembra que isso daqui é o conjunto dos pontos que estão no plano, tá ok? Z menos Z0 seja igual a R, tá? E eu quero definir uma parametrização cuja imagem seja esse conjunto, tá? Tem milhões tem milhões de maneiras de você definir uma parametrização, tá? Uma que você pode definir é uma parametrização dessa maneira daqui, tá? Eu posso definir, por exemplo, a parametrização Z de T como sendo Z0 mais R elevado a IT, tá? A gente lembra que E elevado a IT é uma parametrização do círculo. Se eu multiplico por R, então eu vou estar expandindo um círculo. E se eu somo mais Z0, simplesmente eu coloco esse círculo aqui centrado no ponto Z0, tá? Então, é uma parametrização disso daqui vai dar o círculo completo, desde que, por exemplo, se eu pegar o T nesse intervalo daqui,
por exemplo, de 0 a 2π. De 0 a 2π, tá? Note que nesse caso daqui, você vai ter que o z de 0 vai ser igual ao z de 2π. Do jeito que eu defini aqui, tá? Tá, mas essa é uma parametrização para essa curva, né? Uma parametrização equivalente que eu posso definir vai ser essa daqui, tá? Então, uma parametrização equivalente para o círculo vai ser essa daqui. Por exemplo, z til de S, vou colocar S só para ficar parecida com a notação que eu coloquei aqui, vou pegar bem parecida, tá? Z0 mais R elevado a 2π it, tá? Só que 2π e S, certo? Só que aqui o S, para dar uma volta no círculo, eu só preciso pegar ele no intervalo 0, 1, tá? Então veja que são aplicações diferentes, tá? Elas são dadas por aplicações diferentes. O intervalo que elas são definidas são intervalos diferentes, mas elas são equivalentes no sentido que eu dei, tá? Simplesmente porque vocês podem verificar que elas são equivalentes no sentido que eu dei, mas o mais importante é que vocês tenham a ideia do que essas curvas fazem. Elas percorrem o círculo da mesma maneira, tá? Você tem uma bijeção entre esses pontos desse intervalo, uma bijeção crescente, e ela começa aqui nesse ponto. Por exemplo, se o ponto Z0 for esse ponto daqui, então ela vai começar a percorrer daqui, aí vem aqui e para aqui, tá? Sempre vão percorrer o círculo apenas uma única vez, tá? Se por exemplo, então eu vou deixar para vocês verificarem de maneira natural que essas duas curvas aqui são equivalentes, tá? Z e Z til são equivalentes. Ou seja, o caminho que eu percorri por ambas as parametrizações foi o mesmo caminho. Agora, se porventura eu tivesse percorrido essa curva, esse caminho apenas uma única vez e por uma outra curva parametrizada, por exemplo, eu tivesse dado 3 voltas aqui, então essas curvas elas não seriam equivalentes, tá bom? Só para deixar claro aqui essa noção de curvas equivalentes que vai ser importante daqui a pouco, tá? Ou então, por exemplo, eu poderia percorrer esse círculo aqui no sentido contrário, por exemplo. Essa parametrização que eu dei aqui, ela em geral, deixa eu só escrever isso, ambas, tá? Ambas são parametrizações, mas são parametrizações ou curvas parametrizadas, tá? Positivas do círculo, tá? Uma anotação. Positivas do círculo porque eu estou percorrendo o círculo no sentido anti-horário, que é a nossa convenção de positivo aqui para ângulos, tá? Se eu estivesse percorrendo ela no sentido horário, então teria que mudar essas parametrizações e aí ela seria chamada uma parametrização negativa para o círculo, tá bom? Mas isso a gente só fala em geral quando falar em círculo mesmo, tá? Então, se você pega a família de todas as curvas parametrizadas que são equivalentes, ou se você sabe um pouquinho de álgebra, a classe de equivalência dessas curvas parametrizadas, aí em geral, se você tem essa ideia, tá? Vou escrever assim, que é mais informal. Então, a família de todas as curvas parametrizadas
metrizadas que são equivalentes a Z de t, né, a uma determinada curva parametrizada, a Z de C, a gente vai dizer assim, que elas determinam uma curva orientada, tá? Determinam uma curva orientada, tá? Vou colocar aqui suaves, todas as curvas parametrizadas suaves, tá? Que são equivalentes a Z de t, determinam uma curva orientada suave. Uma curva orientada suave gama. Então, uma curva suave ou mais geralmente, uma curva orientada suave é uma maneira de percorrer o traço de uma determinada parametrização Z de t, tá? Então, por exemplo, como essas duas curvas parametrizadas percorrem o círculo da mesma maneira, tá? No mesmo sentido e, e são equivalentes no sentido que eu disse acima, a gente vai dizer que simplesmente elas determinam uma curva suave orientada, tá? E para trabalhar com ela, em geral, você pode pegar qualquer uma das parametrizações que estão nessa classe de equivalência, tá? Então, se você quiser ser preciso, aqui o que a gente acabou de dizer é que gama é a classe de equivalência de uma gama de, por exemplo, Z, né? De uma parametrização. É o conjunto das classes de equivalência das, das, das curvas parametrizadas que são equivalentes a Z de t, tá? Isso daqui, esse símbolo quer dizer isso daqui que eu escrevi, tá bom? E a orientação vai ser importante, tá? Deixa eu... Então, em geral, você pode definir uma curva que inverte a orientação é, de uma determinada curva dada. Então, definimos uma curva gama menos, que eu vou escrever assim, tá? Obtida de gama que invertendo a orientação. Obtida de gama invertendo a orientação. Então, então para fazer isso, definimos uma curva gama menos obtida de gama invertendo a orientação da seguinte forma, tá? Da seguinte forma. Tome, por exemplo, uma, uma parametrização de gama, tá? Então, tome seja Z de t, então, seja, por exemplo, Z de t, uma curva parametrizada de gama, ou uma parametrização de gama,
uma curva parametrizada de gama. Então, definimos a curva parametrizada. Definimos a curva parametrizada Z-, que tem o mesmo intervalo de Z, por exemplo, Z- de AB em C. Você simplesmente define ela assim, né? Z- de T como sendo Z de B mais A-T, né? A-T, tá? Então, uma curva parametrizada, o intervalo fechado dessa parametrização Z aqui, eu vou dizer também que é a B, tá? Vou colocar assim, definida em AB. Tá? Simplesmente nesses... Opa! Deixa eu apagar isso aqui. Simplesmente definida dessa maneira. Por quê? O que é que essa curva... O que é que essa parametrização faz? Ela, se você tem aqui uma curva assim, por exemplo, e aqui seja o seu Z de A e aqui o seu Z de B, Z de B, tá? Então vamos supor que ela esteja indo nesse sentido aqui, tá? A curva Z-, se essa daqui anda sobre esse traço uma única vez, a curva Z-, ela também vai andar esse traço uma única vez, só que ela começa aqui nesse ponto, né? Porque perceba que quando o T foi igual a A, então ela começa aqui nesse cara e percorre aqui no sentido contrário, tá? Então, se a Z percorre assim, o, o traço de Z, a curva Z-, também percorre o traço de Z, mas agora no sentido contrário. Tá? Ela começa nesse ponto e termina nesse cara. Tá? Então, isso daqui, em geral, vai definir uma outra... Então, se Z define uma curva orientada, ou seja, aqui implicitamente você está dizendo qual o sentido que a parametrização está percorrendo o caminho, a curva γ-, ela percorre o traço de Z no sentido contrário, tá bom? Uma parametrização pode ser obtida a partir de Z dessa maneira, tá claro? Então, de forma análoga, aqui a gente definiu quando uma curva aqui a gente definiu uma curva suave. De forma análoga, eu vou deixar para vocês definirem o que seria uma curva orientada suave por partes, tá? Uma curva orientada suave por partes. Ou seja, basta você tomar a classe de equivalência, tá? Dessas curvas parametrizadas, só que essas curvas parametrizadas agora elas não vão ser tomadas como necessariamente como suaves, mas suaves por partes, certo? Então você pode definir também uma relação de equivalência e, portanto, define a classe de equivalência desses caras, tá? Então, quando a gente falar só para deixar claro, a gente tem
tem duas noções aqui, né? Primeiro, a gente tem a noção de... Deixa eu só voltar aqui, só para revisar rapidamente. Então, primeiro você tem a noção de curva parametrizada ou caminho, tá? Que é simplesmente uma aplicação contínua de intervalo fechado na reta. E depois você pode definir a noção de que quando duas curvas parametrizadas são equivalentes, tá? Duas curvas parametrizadas, os dois caminhos são equivalentes, tá? Quando você percorre a imagem de uma dessas parametrizações da mesma maneira, tá? Se você percorre uma única vez esses pontos aqui nessa orientação, uma curva parametrizada que seja equivalente a essa, ela também vai percorrer esses pontos aqui do plano apenas uma única vez e no mesmo sentido, tá bom? Aí para sempre não pegar, tipo, por exemplo, para a gente precisar trabalhar apenas com um único objeto, aí você define a noção do que seria uma curva orientada. Uma curva orientada é a família de todas essas é a família de todas as curvas que são equivalentes a uma dada parametrização, tá? Então uma curva orientada, por exemplo, aqui a gente definiu o que era o que é o círculo positivamente orientado. Vai ser essa curva que percorre o círculo uma única vez e que percorre aqui o círculo no sentido anti-horário, por exemplo, tá? Bom, deixei isso claro. Agora, deixa eu ver o que aqui que eu vou falar mais. Tá, vou definir aqui o que seria uma curva uma curva suave por partes é dita fechada. Uma curva suave por partes é fechada se z de A for igual a z de B para qualquer uma de suas parametrizações, tá? De suas parametrizações, tá? Ou seja, quando os pontos iniciais e os finais são iguais, tá? Parametrizações, tá? Aqui é parametrização Z de A em B em C, tá? Então, deixa eu só falar que são os pontos iniciais e finais. Se você tem uma determinada curva parametrizada que tenha esse sentido daqui, né? Que, por exemplo, comece no ponto A e termine no ponto B, então Z de A é o ponto inicial. É o ponto inicial. E Z de B é o ponto final. É o ponto final, tá? Aqui em C. Uma curva é simples se ela não tem autointerseções, certo? São algumas definições, tá? Que vão ser importantes para os próximos capítulos. Uma curva é simples se ela não tem autointerseções, tá?
interseções, ou seja, seria o Z de T sempre vai ter que ser diferente do Z de um outro ponto, Z de S, para T diferente de S, né? Tá? Então, se você pega pontos distintos do seu do seu intervalo, ela tem que mandar em pontos distintos, tá? Então, nesse caso, a gente vai dizer que ela é simples. Uma curva que não é simples é uma curva desse tipo aqui, tá? Por exemplo, uma curva que tenha autointerseções. Ou seja, tem para esse ponto daqui, pelo menos 2 pontos no seu intervalo, tá? Que está indo nesse mesmo cara, tá? Então, nesse caso, você tem essa curva aqui não é simples. Certo? Então, é claro que existe também a noção de uma curva simples para uma curva fechada, tá? Se a sua curva já é fechada, tá? É, se a curva é fechada, então ela é simples. Se ela não se intersecta em nenhum outro ponto além dos pontos iniciais e finais, tá? Ela é simples se Z de T seja diferente do Z de S, a menos que, claro, que S seja igual a T ou A igual a B, tá? Ou, perdão, ou S igual a A e T igual a B, tá? Então, se você já tem uma curva uma curva fechada, a gente diz que ela é simples quando ela se intersecta apenas nos pontos iniciais e finais, tá? Quando o Z de A aqui foi igual ao Z de B, mas que para todo ponto, para todos os outros pontos do seu intervalo, se você pega pontos distintos aqui, ST, então ela vai mandar aqui em pontos distintos, necessariamente. Tá? Por exemplo, aqui o Z de S e aqui o Z de T. Ok? Vamos ver. Eu já falei o, o exemplo de uma curva, né? O exemplo de uma curva suave, em geral, tá, pessoal? A gente vai falar uma curva suave por partes, a gente vai se referir muitas vezes, para não ficar sempre carregando esse termo, de uma curva, tá? Então, é, a menos dimensão contrária. Uma curva vai querer dizer isso, é uma curva orientadas suave por partes. Porque esses caras vão ser os nossos objetos, os nossos objetos de trabalho, tá? A gente sempre, para cima e para baixo, vai usar uma curva orientada suave por partes, sempre, quase sempre. Então, em geral, para não ficar carregando essa notação, a gente vai simplesmente falar uma curva, tá? Tome uma curva. Quando eu falar assim, tome uma curva, e eu esquecer de dizer mais alguma coisa, vocês entendem que é uma curva orientada suave por partes. Então, a gente já definiu aqui, por exemplo, o
o círculo positivamente orientados, mais exemplos, né? Então, por exemplo, exemplo 1, a gente já deu aqui o círculo positivamente orientado. Orientado. Ou seja, é o círculo que só percorre o seu traço apenas uma única vez e no sentido anti-horário, né? A gente já deu uma parametrização, né? A gente, por exemplo, é a curva que tem essa parametrização daqui, que tem como curva parametrizada essa parametrização. É elevado a IT. E você tem também, por exemplo, claro, se você tem um círculo positivamente orientado, você tem também o círculo, aqui o T, tem que dizer onde é que está o T, né? Para essa parametrização aqui, o T está entre 0 e 2π. E tem o círculo negativamente orientado. Orientado. O círculo vai ser de longe a curva que a gente vai mais usar, tá? O círculo positivamente orientado. Em geral, a gente vai dar vários exemplos usando o círculo. Lembre que a gente vai definir integrais de funções complexas ao longo de curvas, tá? Então, importante ter em mente esses exemplos, bem como algumas das suas parametrizações. Então, vai ser simplesmente quando você percorre o círculo no sentido anti-horário, no sentido horário aqui nesse caso. Tá? Aqui também o T pertencente a 0,2π. Você pode definir também uma reta que une dois pontos, né? Se você aqui, por exemplo, tem os pontos... deixa eu definir aqui exemplo 2. Por exemplo, isso aqui você tem os pontos do plano. Aqui o Z0 e o W0. Então, você pode definir esse segmento de reta orientado que vai de Z0 a W0. Tá? Então, a gente pode definir a curva assim, né? Por exemplo, o segmento orientado de Z0 a W0 é parametrizado pela seguinte curva parametrizada, tá? Parametrizado por isso aqui, lembrando que isso aqui é uma das parametrizações, tá? Essa aqui é uma das parametrizações para o círculo positivamente orientado, mas assim eu falei em outra, tá? Quando você, por exemplo, aumenta isso daqui em 2π, diminui aqui o intervalo também, tá? Então, uma parametrização para isso daqui é simplesmente você pegar essa parametrização, z de t igual a z0 mais t por w0 menos z0, certo? Assim, por exemplo, onde o t está no intervalo 0, 1. Né? Então, quando t for igual a 0, eu tenho o ponto z0, e quando t for igual a 1, eu vou estar no ponto w0, tá? Todos os outros pontos são parametrizados por essa aplicação aqui, certo? Por exemplo, mas tem outras parametrizações também, tá? Bom, a gente vai definir o que seria agora a integral ao longo de uma função contínua, tá bom? Então, se definição, se gama é uma curva suave orientada,
orientada e vamos dizer assim, que ela seja parametrizada por essa parametrização aqui, parametrizada por essa aplicação aqui, Z de AB em C, tá? E F, uma função indo de D em C, uma função contínua, tá? Contínua, tal que o traço de Z denotar assim, tá? O traço de Z vai estar contido em D, está contido no domínio da F. Então, a integral de F ao longo de gama ao longo de gama ou integral de linha integral de linha complexa, tá? Porque vocês, se forem olhar a definição da integral de linha real, vão ver que vai ser diferente dessa definição que eu vou dar agora. Então, a integral de linha complexa, ela vai ser definida por... A nossa notação vai ser assim. Então, a gente vai definir a integral de f ao longo de gama como sendo a integral entre A e B. Perceba que aqui eu posso pegar qualquer uma das parametrizações. Depois eu vou mostrar que isso de fato faz sentido. E a B de F aplicado nos pontos da imagem aqui dessa curva parametrizada. F aplicado nos pontos Z de T. Vezes, tá? Onde essa multiplicação aqui é complexa. Z' de T, tá? dt. Então, aqui é a nossa definição do que é a integral de f ao longo de gama. A integral de f ao longo de gama simplesmente vai ser essa integral, tá? E a gente vai mostrar daqui a pouco que se eu pegar uma parametrização que seja equivalente a z, então a integral, essa integral aqui de f ao longo de z também vai ser a mesma que a integral de f ao longo de uma parametrização equivalente, tá? E, portanto, a integral de f ao longo da curva vai estar bem definida, tá bom?